O exame clínico psicológico. Você já ouviu falar? Sabia que é uma das técnicas ou procedimento de investigação e exploração psicológica adotada por profissionais de psicologia nos mais variados contextos: atendimento clínico, em práticas e intervenções de perícias psicológicas, intervenções na psicologia hospitalar, na psicologia escolar, entre tantos outros campos de intervenção profissional. Por isso, neste vídeo, nós vamos trazer para você algumas dicas sobre o que realmente é o exame clínico psicológico, quais os objetivos, quais são os conteúdos mais investigados no exame clínico psicológico por profissionais de psicologia. Então, se gostou do tema, já deixa aquela tua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se em nosso canal e acompanhe sempre a nossa programação aqui no canal do YouTube, que é sempre muito rica, feita com muito carinho e dedicação para você aprender mais sobre o exercício da psicologia, sobre a ciência dessa profissão tão linda e sobre o comportamento humano. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, nos vemos daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Nós, psicólogas e psicólogos, nos deparamos com diversas demandas de investigação clínica dos nossos pacientes. Isso não se resume apenas aos profissionais que atendem em consultórios. E para fazer práticas de avaliação psicológica, nós levamos em consideração a utilização de testes psicológicos, as entrevistas psicológicas dos diversos tipos e os protocolos de observação direto e indireto dos nossos pacientes, clientes ou periciados. Uma das formas de a gente fazer a observação desses comportamentos, das condições psíquicas dos nossos avaliados, é através do método, alguns chamam técnica, do exame clínico psicológico. Então, podemos destacar que um dos principais objetivos ou finalidades do exame clínico psicológico é observar, é registrar, é investigar e avaliar as condições psíquicas, estados do humor, indicadores de consciência, indicadores de capacidades cognitivas e capacidade de julgamento das pessoas que nós iremos avaliar. Podemos destacar que entre as principais ferramentas ou métodos que nós utilizamos para fazer a investigação do exame clínico está a observação direta das pessoas que nós estamos avaliando, que pode acontecer no consultório ou em outros contextos, e a observação indireta, através de relatos de terceiros, responsáveis, professores, colegas de trabalho, entre outras demandas. Também utilizamos roteiros de entrevistas semi-estruturados ou estruturados para avaliar o exame clínico psicológico e, é claro, a utilização de instrumentos de rastreios e triagens em exame mental, que ajudam bastante a investigação do exame clínico psicológico. Inclusive, iremos ver a dica de 2 instrumentos de rastreio com foco em exame clínico psicológico para você. Quais são os principais conteúdos investigados em o exame clínico psicológico? Existem diversos tipos de conteúdos que dependem, inclusive, da abordagem do profissional, do foco da intervenção, da avaliação psicológica ao qual ele está fazendo. Mas podemos destacar que o exame clínico psicológico tem como conteúdos mais básicos ou mais comumente avaliados os conteúdos observados durante a consulta. Este momento pode ser dividido em 2 grandes tipos de conteúdos. O primeiro é o conteúdo do exame psíquico, das condições psíquicas das pessoas ao qual estamos avaliando. Isso diz respeito à capacidade de estar atento, concentrado, de entender o que está sendo falado, avaliação da memória, da capacidade de lembrar quem ele é, e informações a respeito sobre ele, sobre o ambiente que ele está, e a capacidade de julgamento e se estar realmente consciente do que está acontecendo com ele. Além disso, durante a consulta nós estamos observando também aspectos físicos do paciente, que vai desde a vestimenta, se ela está adequada para a ocasião, que vai em relação ao comportamento, agitação ou lentificação psicomotora, presença de tics, presença de comportamentos que possam chamar a atenção do profissional, além disso em relação ao comportamento dele frente ao próprio avaliador, participação cooperativa, se demonstra comportamento de resistência, algum tipo de dificuldade de comunicação, inclusive sobre a presença ou não de certos sinais que estão relacionados a determinados comportamentos, determinados transtornos disfuncionais que nós, psicólogos, comumente precisamos avaliar em nossas práticas profissionais. E é lógico a presença
de sintomas e sinais relacionados à alteração da percepção, como delírios, alucinações, e também relacionados à sua capacidade de decisão e adaptação às exigências do ambiente ao qual ele está inserido. E para encerrar as nossas dicas, a partir de agora nós vamos conhecer 2 instrumentos que podem te ajudar na investigação, na exploração do exame clínico dos teus pacientes, dos teus clientes. E o primeiro que nós vamos conhecer é o mini exame mental, ou também chamado de mini mental, um dos instrumentos de saúde mental, de rastreio para a saúde mental mais utilizado no mundo. Você pode utilizar ele na formatação de uma entrevista, com um apoio de execução de algumas atividades, ou pode utilizar ele conforme o que nós iremos apresentar aqui para você, com um roteiro estruturado. Então, o mini exame mental, o mini exame do estado mental, um instrumento de rastreio que não é privativo de psicólogas e psicólogos, pode ser usado por qualquer profissional de saúde mental e de saúde de uma forma geral, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, entre outros, e tem como objetivo levantar indicadores rápidos do estado cognitivo e mental da pessoa que está sendo atendida, para até uma triagem, se for necessário fazer avaliações mais rigorosas e mais complexas. Ele é formado por diversas formatações. O mini exame mental tem diversas formatações. Eu trouxe uma delas aqui. No mini exame mental, nós iremos, através de uma entrevista ou através de um questionário como esse, fazendo perguntas, verificar se o nosso avaliado está com adequada orientação espacial e temporal, ou seja, querendo saber qual o dia da semana, dia do mês, o ano, o local em que ela está, registro de objetos que não estejam presentes para verificar se o avaliado tem capacidade de registrar para depois fazer a evocação, uma breve avaliação da memória, levantamento de informações de atenção, e aí você pode utilizar o exemplo do cálculo, da soletração da palavra mundo, se for uma pessoa de baixíssima escolaridade, semelhança entre frutas, por exemplo, laranja e maçã, ou algo similar. A questão da denominação de objetos, você vai apresentar um objeto que esteja na sua mão, um relógio, uma caneta, um celular, e pedir para ele nomear que objeto é aquele, repetição de frases para ver se tem alguma alteração, algum déficit de linguagem, comando verbal para ele executar alguma atividade, comando escrito para quem sabe ler, lógico, escrita, solicitar para aqueles que já têm uma escolaridade de ensino fundamental para cima que faça a escrita de uma frase, e a avaliação da praxis construtiva, geralmente desenhos parecidos com esses que está aí. Então, para cada acerto que o avaliado fizer, ele terá uma pontuação, e essa avaliação vai ser baseada nesse critério que Brook traz, de acordo com o tipo de escolarização que o avaliado tiver. Então, pessoas que são analfabetas têm que, no mínimo, acertar 11 pontos. Pessoas que tenham de 9 a 11 anos de escolaridade, ou seja, que já terminaram aí o ensino fundamental ou já estão no ensino médio, precisam, no mínimo, acertar 22 pontos. Havendo uma pontuação diferenciada do que é esperado para o perfil daquele sujeito, levanta-se a suspeita de déficits cognitivos que precisam ser explorados no continuar do serviço do profissional de psicologia. Para finalizar as nossas dicas sobre exame clínico psicológico, nós trouxemos mais um instrumento, o teste MOCA. Esse instrumento já tem como objetivo avaliar de forma de triagem, indivíduos que têm uma suspeita de um déficit cognitivo leve. Então vamos conhecer um dos modelos aqui do teste MOCA, que é validado aqui para utilização no Brasil. O teste MOCA ele se assemelha ao mini exame mental, mas como dito, o mini exame mental ele tem o objetivo de avaliar de uma forma geral o público em geral. Já o teste MOCA ele já deve ser utilizado, ou preferencialmente deve ser utilizado, em indivíduos que já têm uma suspeita de um déficit cognitivo leve. E aqui estão os itens, as questões que o avaliado precisará responder. Essa folha ela pode ser impressa e terá a etapa da construção visoespacial, onde aqui ele dará sequência a essa numeração de números e letras. Aqui ele terá a prática de construção, que está relacionada a funções executivas, área de planejamento, de percepção, onde ele precisa copiar o cubo. Para cada acerto ele receberá uma pontuação. Ele precisará desenhar um relógio, onde ele precisa apontar no relógio 11 horas 10 minutos, 3 pontos para cada pontuação. Aqui é a etapa de nomeação, onde ele fará
a nomeação desses 3 animais que ele está vendo, para cada animal acertado uma pontuação. Aqui nós temos o destaque, bem parecido com o mini exame mental, da lista de palavras que o avaliado escutará e ele terá que registrar e depois evocará, e ele terá 2 tentativas para fazer essa etapa de repetição inicialmente. A etapa de atenção, similar inclusive com o mini exame mental, onde ele terá uma sequência de números para dar sequência, uma na ordem direta, outra na ordem indireta, recebendo uma pontuação para cada acerto. A lista de série de letras, a subtração, como inclusive é feito no mini exame mental, a parte da linguagem, que também existe no mini exame mental, recebendo uma pontuação para cada acerto, a abstração, a semelhança entre banana e a laranja, da fruta que nós falamos, entre trem e bicicleta, relógio e régua, evocação tardia, aquilo que ele memorizou, para cada palavra que ele memorizar, ele receberá uma pontuação, e aí tem a etapa também da orientação, temporoespacial. No final, o avaliado pode ter até 30 pontos e haverá um critério também de pontuação em relação ao tempo de escolaridade dele. Da mesma forma que o mini mental, se o avaliado tiver uma pontuação abaixo do perfil avaliado, há na avaliação de triagem um indicador de déficits cognitivos leves que precisam ser explorados. Bem, estamos encerrando mais um vídeo com dicas e orientações sobre a psicologia, dando destaque essa semana ao mini exame mental, inclusive com a dica de 2 ferramentas que podem te ajudar a estruturar melhor o seu exame clínico psicológico. Se você é profissional, estudante de psicologia e gostou do tema, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso gratuito para você, que você pode fazer na nossa plataforma com mais informações, com mais dicas e orientações, inclusive de testes, para você adicionar o teu mini mental, mini exame mental ou exame clínico psicológico. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. Se gostou, deixa aquela curtida. Não acredito que você ainda não é inscrito ou inscrita aqui, né? Não me faça passar vergonha. Inscreva-se no canal, acompanhe a nossa programação. Nos vemos em mais vídeos com mais dicas e orientações sobre esse universo da psicologia. Até a próxima!